Boa noite, gente. Boa noite a todos aí. A gente vê o tempo correndo, né? Acho que tem 2 meses da última palestra, 2 meses, quando a gente vê já estamos aí na beira do final de fevereiro. E aqui essa mensagem de hoje é exatamente para esse tempo que corre e a gente acaba esquecendo quem que a gente foi, quem que a gente é e quem que a gente pretende ser, né? Então, a reflexão da noite de hoje é exatamente esse contexto da coisa. Se alguém veio aqui atrás de saber se foi rainha do Egito, se foi faraó, se foi rei francês, não vai ter essa resposta. A resposta nossa aqui vai ser do contexto da nossa encarnação, tá bom? Só para cortar logo as expectativas, né? Porque vem uma pergunta assim, o pessoal vai dizer que eu fui rainha da Inglaterra, né? Escravo ninguém foi, né? Escravo, né? Fugitivo ninguém foi. Então, vamos cortar as expectativas no início e vamos entender essa reflexão da noite. Tecnologia. Não, vamos lá. Ok, gente. 2 figurinhas aqui para a gente começar o nosso aquecimento da noite aí. Aquecimento da nossa reflexão. Uma aqui. Nossa subida aqui é ascendente. Esse senhor aqui de gravata, esse bonequinho de gravata aqui, está feliz porque ele está numa ascendente. Nós estamos numa curva ascendente de evolução. Ok? Vamos contar a historinha de como é que nós estamos nessa curva. Aquela outra figurinha ali. Alguém consegue pescar alguma coisa daquela figurinha? São o quê? Quem é que constrói a nossa escada? São iguais ali, né? Dá para perceber ali? São iguais. A nossa escada de subida não é nas costas de ninguém, não é com o outro marceneiro fazendo a escada para a gente, é a gente que é o próprio arquiteto, é a gente que vai construir essa escada. Quanto íngreme vai ser, depende da gente. Quanto fácil vai ser a subida, depende da gente também. Ok? Vamos começar a esquentar? Então vamos lá, gente. Referência bibliográfica para hoje, né? Acho que a grande massa que está vindo aqui hoje de nós aqui para essa reflexão é curiosidade. Qual é o remédio para curiosidade? Acho que eu já falei em alguma palestra anterior aqui. Estudar, né? Para estudar a gente tem que recorrer a quê? Livros, né? Então, as referências bibliográficas para esse assunto de hoje são muitas. Então, eu vou colocando a medida de cada slide. Quem quiser, tira foto, pega uma anotação, porque se eu fosse colocar tudo aqui, ia ser uns 3, 4 slides só de referência bibliográfica para esse tema. Tá bom? Então, para a gente começar com a primeira referência aqui, logo para a gente se posicionar. Alguém já fez essa pergunta, ainda mais nesses dias doidos que nós estamos vivendo hoje em dia? Eu já escutei várias vezes essa pergunta de quem não é espírita, até de quem é espírita. Bastante grande a perversidade do homem. É o que a gente vê na notícia, no jornal, esse mundo doido que a gente vive. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, em vez de avançar, ele está caindo para trás? A gente faz essa pergunta, que coisa estranha, o mundo está pior, o mundo está piorando. É verdade isso? Eu não creio. Eu não creio. Temos uma boa resposta aqui. O senhor não crê. Mas vamos ver aqui que os nossos amigos, os espíritos, trouxeram para a gente. A resposta deles não é eu não creio. Eles falam engana-te. Engana-te. Quer dizer, é certeza. O mundo não está indo para trás, o mundo está indo para frente. É que o nosso contexto é muito pequenininho.
né? A gente vê o nosso horizonte é muito pequenininho. Se a gente pega um contexto mais amplo, a gente vê que a gente está subindo, né? A gente hoje não aplaude mais escravidão. Há 150 anos atrás a gente aceitava como uma coisa normal, né? Outras coisas. Eu acho que as mulheres começaram a votar quando? No início do século passado. Então a gente está indo numa ascensão, certo? Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta. Temos que aumentar esse horizonte. A reflexão da noite é para a gente abrir esse horizonte de tempo nosso. Sair desse nosso 70, 50, 30, 20 anos de vida aqui. Pois melhor compreende o que é mal. A gente hoje já não aceita, como eu falei, a gente não aceita uma escravidão. A gente não aceita. Vai ser uma coisa que vai chocar a gente. E vai dia a dia reprimindo os abusos. A gente vai também educando nossos filhos dessa forma. Então nós estamos indo para cima. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso. Olha que coisa interessante. Isso foi escrito foi publicado em 1857. O mundo não tinha passado pelas duas grandes guerras, toda a transformação do século XX. E olha o que os espíritos nos trouxeram em 1857. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso. Para quê? Para tornar compreensível a necessidade do bem das reformas. Então, às vezes, a gente tem que passar por uma experiência dura, uma experiência forte, para a gente ver, reconhecer o mal que está dentro de nós e daí promover a reforma. Gente, 1857, isso aqui. Isso é atual? Quem que pode dizer? Isso aqui é atual? Totalmente atual. Totalmente atual. Certo? Totalmente atual. Então, nossa caminhada é para cima. Se alguém questionar, o mundo está ficando ruim, o mundo é pior, a gente tem uma mania, talvez intrínseca a nós, de comparar o bom do passado com o ruim de hoje. Se a gente comparar o bom do passado com o bom de hoje, a gente vai ver que tem melhora. Agora, se comparar o bom do passado com o ruim de hoje, é complicado. Então vamos comparar laranja com banana, laranja com laranja e banana com banana. A gente chega a uma conclusão que essa lógica que os espíritos estão mostrando aqui para a gente, ela é absolutamente sensata. Ok? Já estamos dentro do espírito da coisa? Então vamos trazer uma poesia aqui agora, uma poesia de Paula Toller. Para quem não conhece Paula Toller, Kid Abelha. Então, Kid Abelha nos trouxe uma música, que a música por si só é o que nós temos na nossa cabeça. E vamos conversar um pouquinho sobre a conclusão dela.
de onde, que faz aqui, pra onde vai, você não sabe, eu também não sei, somos o todo, feito de nada. O artista, quando ele é bom, ele consegue botar uma poesia, né? Eu acho que essas dúvidas, essas perguntas aqui são nossas também, né? Alguém é capaz de responder a cada uma dessas perguntas aqui? E ela apresenta na primeira pessoa e na segunda pessoa, né? Ela falando, depois pergunta, você sabe quem você é? Então é isso que a gente vai conversar essa noite. E tem uma coisa bacana aqui no final dessa música. Você não sabe, eu também não sei, né? Somos o todo feito de nada. Essa contradição que tem. Do ponto de vista material, se a gente for falar de materialismo, o que é o tudo feito de nada? Somos o todo feito de nada. A gente é matéria, carne. Acabou, tchau e bênção. Não é isso? O Espiritismo dá uma visão diferente. O todo nosso é o espírito. O nada é o que a gente vai atravessar. A gente vai entrar aqui encarnado. Esse é o nada, porque depois vai ficar só como uma experiência. Então, esse resumo, esse poema dela, que é aparentemente simples, é profundo. É muito profundo. Tá? Estamos já dentro? Vamos em frente? Vamos lá, gente. Para a gente entender o contexto dessa nossa evolução, quem a gente foi e tal, nós temos que entender a evolução geofísica da Terra. A nossa nave-mãe, que está nos aportando para a gente crescer espiritualmente. No momento, nós estamos encarnados na Terra, devemos ter encarnado anteriormente na Terra, ainda vamos reencarnar, se Deus quiser, mais vezes aqui ainda, e ajudar nisso aí. Para entender a evolução geofísica da Terra, resumidamente, Jesus, né? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel trouxe esse livro pelas mãos de Chico Xavier em 1938. Quem não teve ainda a chance de ler esse livro, eu recomendo. Ele não é grosso, ele é fino. Ele conta a evolução, tá, da Terra até os dias de hoje, logo depois da guerra. E o livro é tratado antes da Segunda Guerra. Então, lê esse livro, que é extremamente interessante. No começo desse livro, ele nos traz que o Cristo, Jesus, nosso governador espiritual, há 4,5 bilhões de anos atrás, já era um espírito crístico. Então, não há como comparar o Cristo com nenhum de nós aqui encarnado. Há 4,5 bilhões de anos. Alguém tem ideia do que é 4,5 bilhões de anos? 1.000 anos, 1.000 vezes 1.000 anos é 1 milhão. 1.000 vezes 1 milhão é 1 bilhão. O tamanho desse número não dá nem para imaginar. Há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra começou a sua formação, né? De uma bola de fogo, teoricamente pelos estudiosos de uma explosão do Sol, foi esfriando, aparecendo as primeiras formas de vida, até chegar a uma condição que o homem pudesse encarnar. Olha quanto tempo levou isso aqui. A gente hoje pena para fazer um bolo. Cristo fez um planeta há 4 bilhões, começou há 4,5 bilhões de anos atrás. E a gente hoje pena para fazer um bolo com uma receita pronta. Então, entender essa evolução, a gente passa a respeitar mais a Terra e a gente passa a nos colocar no contexto da Terra. Certo? Aquelas imagens que a gente viu no início, bonitas, passando aqui antes de começar a palestra, quem não quiser acreditar que aquilo ali é obra divina,
Me desculpe. Não tem como. A gente vai ficando velho e começa até a repetir um pouco de historinha. Eu, quando não tinha a menor noção de espiritismo, não tinha noção praticamente de nada. E perguntaram para mim o que era Deus. E a minha resposta foi: Deus para mim é quando eu vou à praia. Eu vejo aquela areia, eu vejo aquele mar, aquele sol, de noite aquela lua. Isso é Deus. Essa mesma pessoa que me perguntou bateu nas minhas costas. Você está precisando estudar. Você está confundindo a obra com o Criador. Aí já comecei a... Opa, se isso aqui existe, alguém criou. Do nada não apareceu. Quem acha que isso aqui foi uma obra do acaso, eu vou dar para você quantas explosões você quiser fazer de um ferro velho para gerar uma Ferrari. É semelhante. Se alguém quiser me convencer que isso aqui é obra do acaso, não tem uma inteligência por trás, me desculpe. Explode um ferro velho e quero ver sair uma Ferrari dali. Por acaso vai sair uma Ferrari? Nunca vai sair. Se não tiver uma inteligência por trás que vá arquitetando isso aqui. É isso que nós temos que respeitar. E quando a gente se sentir maior do que é, quando o ego começar a falar, a gente, opa, lembra da Terra? Olha o desenvolvimento da Terra. Pé no chão, né? Que a gente está crescendo junto, mas vamos botar o pé no chão. Ok aqui? Em linhas gerais, não vou falar nada de geologia, nada disso não. Falamos da evolução da Terra, então nós temos que entender a evolução dos mundos habitados, né? Kardec já nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 4, mais uma referência aqui, que é a escala de evolução dos mundos habitados, que vão desde os mundos primitivos, não estou nem falando daquela bola de fogo, estou falando dos mundos primitivos, onde podem ocorrer as primeiras encarnações humanas. Isso já tem, sei lá quantos mil anos atrás, ou milhões de anos atrás, que começou-se a receber uma ordem de espíritos encarnantes aqui. É o famoso elo perdido, que a ciência, muito materialista, se embate em explicar. Como é que a gente veio de um primata? O primata existe até hoje. Como é que o primata ficou inteligente e gerou a raça humana? É o tal do elo perdido. Esse elo perdido são espíritos encarnantes com a inteligência que começaram a fazer o desenvolvimento da raça humana. E os primatas continuaram desenvolvendo eles como foram. Ok? Então, o primeiro mundo, né, nessa escala, vamos dizer assim, naquela escala, o mundo mais baixo, é o primitivo ali. Já podemos ver um senhor das cavernas ali, talvez a gente, né? Ruim de forma, né, cheio de mosca em volta, mas a gente estava encarnando e batalhando aqui. Segunda evolução, mundo de provas e expiações, que é exatamente onde nós estamos hoje, né? A Terra é um mundo de provas e expiações, é uma grande escola, no qual a gente vem aqui para passar por provas e expiações, muito poucos em missões, para a gente evoluir. A característica de um mundo de provas e expiações é predominância do mal, que é o que a gente vê aqui. Alguém pode levantar aqui, que eu vou falar rapidamente, alguém não tem inveja, alguém não tem ciúme, alguém não tem raiva, alguém não tem ódio. Se alguém levantar a mão, eu vou dizer, está no mundo errado. Pede para o teu mentor para encarnar no outro mundo. Todos nós aqui temos essa... Estamos nos corrigindo ainda. Se nós estamos nos corrigindo, nós estamos aqui na escola terrena de provas e expiações. Boa notícia, estamos fazendo a transição para uma escala melhor, que a gente já começa a escutar. Estamos passando para um mundo em regeneração. O mundo em regeneração não vai ser o mundo celestial ainda. Vai ser um pouquinho melhor. Agora, essa ascensão depende de nós. Cada um de nós fazer o seu trabalho, né? Melhorar, a gente melhora a psicosfera do planeta e o mundo vai ascendendo. Depois do mundo de regeneração, nós temos os mundos ditosos,
Nós vamos parar lá. Quando? Não sei. Depende do nosso acelerador, que é a vontade de chegar lá. Tá? Depois os mundos divinos, que eu não faço a menor ideia de como é que seja. Eu não faço a menor ideia. Já não faço ideia do que se segue. Né? Vamos viver aqui o nosso dia a dia, mas entender o contexto da coisa. Temos que remar muito, mas depende da gente. Agora, uma coisa interessante nessa figura aqui. O que é interessante aqui? Essa seta é para cima. Ela não vai e volta para baixo. Então a gente está indo junto com a Terra para cima. Tá? Essa é a conclusão disso aqui. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Com certeza nós vamos chegar lá. O que nós vamos ser está nessa curva aqui. Agora vamos entender a escala espírita. Falei da Terra como planeta, psicosfera. E a nossa escala espírita individual. Questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos. Kardec nos traz didaticamente uma escala espírita de ascensão. Tal qual o mundo habitado, também para cima. A gente não vai para baixo. A gente não vai voltar a ser homem das cavernas. Espero. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Somos nós aqui, certo? Alguém não se acha imperfeito? Alguém aqui? Quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, quando eu li essa escala, eu me coloquei no espírito bom. Eu sou bom, faço mal. Eu não entendi absolutamente nada, né? Que eu me coloquei, Aí quando eu comecei a ler, eu falei, pô, eu sou imperfeito. Caramba, eu tô lá embaixo ainda. Mas aquele orgulho de achar que era... Eu já estava achando que era bom perto do puro. Quando eu comecei a ver, não sou isso. A gente fica frustrado. A gente fala, poxa, achei que era bom. Não, eu tenho que remar muito ainda um pouquinho para chegar lá. Mas a boa notícia é que essa escala é para cima. Né? Se eu chegar a ser um espírito bom um dia, eu não vou voltar a ser imperfeito. E por aí vai. Então isso é uma boa notícia, né? A má notícia é que nós estamos ali perto daquele cara com a clava, um pouquinho melhor que ele, porque a gente já tem celular, né? A gente já não precisa caçar, vai no mercado e compra uma carne, né? A gente, quando está com frio, tem roupa, tem aquecimento. Então estamos um pouquinho melhor que ele. Mas nós estamos ali pertinho. Certo? Entendemos o contexto já da... Como é que a gente veio? Agora vamos ver quem é que a gente é. Quem que a gente é realmente? Né? Quem que a gente é? Vamos ver o homem integral. Vamos entender o conceito aqui. Questão 141 do Livro dos Espíritos. Kardec nos traz a tríade do corpo físico, a carne, certo? Carne, osso. O perispírito, que é um envoltório semimaterial, e o espírito, que é a energia. Todo mundo aqui tem espírito, eu acho né? Está todo mundo aqui encarnado. Alguém consegue ver o próprio espírito? Alguém consegue escutar o próprio espírito? Não? Quando você pensa, o que acontece? Quem é que está falando? É o seu espírito? Quando você pensa, é o espírito, né? Pensamento vem dele, né? As intenções vêm dele. Então, ali, a nossa energia está ali. Um envoltório semimaterial, que é o perispírito, tá? E o corpo físico. O que a gente faz no corpo físico, as nossas agressões ao corpo físico, ou coisas boas que a gente faz, refletem no perispírito. Ficam registrados no perispírito. E, por conseguinte, já ficou claro na alma, né? A alma, pela definição de Kardec, é o espírito encarnado. Mas vamos generalizar para o termo espírito, que fica mais... Senão a gente vai ficar chaveando toda hora. Então vamos generalizar o espírito. E ali a nossa energia, todos nós temos. Certo? Nosso elo perdido, que está ali. Aquilo ali que encarnamos num corpo de primata, com a inteligência e fomos evoluindo. Ok aqui? Essa tríade? Só isso?
Não. André Luiz já nos traz aqui mais um conceito, que é o conceito do corpo vital, o duplo etérico, certo? A bateria é a nossa carga de bateria. A gente, quando encarna, pela nossa programação, planejamento espiritual, você vai receber uma bateria que vai durar sei lá quantos anos. E a gente vai fazer bom uso do corpo físico e da bateria. A gente vai viver até onde tiver que ser, certo? Aquela bateria. Quando a gente desencarna, o corpo vital e o corpo físico vira do pó veio, ao pó voltarás. E o corpo vital é dissipado. Ok? Só isso? Não. Isso tudo aqui se sobrepõe, não é igual casca de cebola, não. Tá? A gente não tirou o corpo físico, vai aparecer o perispírito. Não, isso aqui são tudo sobreposto. Isso é um modelo onde tudo isso é sobreposto. Nós temos o corpo mental. Olha que bacana o corpo mental. Literatura espírita, várias literaturas espíritas já nos trazem que ao desencarnar, dependendo da nossa condição mental, rejuvenescemos. Olha que beleza. A gente fica mais magrinho, mais bonito. É o corpo mental que vai dar esse molde. Como o corpo mental pode gerar certas deformidades no perispírito. Entendeu? Isso aqui tudo é um conceito que a gente tem que ter na cabeça. Se a gente quiser entender quem a gente é. Certo? Espírito é imortal. Certo? Quer queira, quer não, vai ficar aí até sei lá quando. O corpo mental depende da gente. Como é que a gente se vê? Né? Como é que a gente se enxerga? E o corpo mental vai ajudar a moldagem do perispírito. Certo? Ok aqui? Isso é um conceito. Isso aqui somos nós, um homem integral. Certo? Espírito está aí, dentro de nós. E nós temos que fazer ele desenvolver. Para isso, como Divaldo Franco nos traz muito bem, o corpo físico é o jumentinho que Deus nos dá para seguir a nossa caminhada para frente. Se a gente cuidar mal do jumentinho, o jumentinho não vai resistir. Então nós temos que cuidar bem do jumentinho, que é o nosso corpo físico, para poder seguir a nossa caminhada de espírito. Ok? Vamos lá então, gente. A gente já viu que o espírito precisa do corpo para realmente fazer a sua evolução, né? Cristo já conversando com Nicodemos, uma das passagens bíblicas, e ele fala, né, que para poder atingir o reino de Deus, você tem que renascer novamente. Senão, como é que a gente vai ver se passou na prova? Como é que a gente vai ver? É igual aquele aluno que quer se formar sem fazer prova. Não vai dar certo. Você iria ser atendido, você gostaria de ser atendido por um médico que não tenha passado por nenhum curso, nenhuma faculdade de medicina? Não. Ele, na faculdade de medicina, ele vai passar por provas para ver se ele realmente sabe. O espírito precisa disso. Daí, a necessidade da reencarnação. Onde nós temos a reencarnação, vamos dizer, a reencarnação normal, né? Vamos conversar, vamos sentar com nossos mentores, com o nosso mentor, nosso anjo da guarda, fazer um planejamento. Nosso planejamento vai ser: eu gostaria de passar por essas provas, essas expiações, porque eu quero me melhorar. Tem relatos também do mundo espiritual que a gente chega lá do outro lado, a nossa mente se expande, né? A gente começa a ver outras coisas, e a gente quer se comprometer com uma lista de 3 páginas de coisas para fazer enquanto encarnado. E os nossos mentores vão 2. Se fizer 3, está bom. Né? A gente fica muito, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, quero isso, quero vir desse jeito, quero... Vamos fazer 2 só. Se você passar por 2, 3, ó, já está bacana. Então faz o planejamento. O nosso perispírito é acertado, né? Para poder reencarnar. Não vou entrar aqui em detalhes. A gente encarna com nossos pais
e segue a nossa vida na encarnação até desencarnar, fazer o ciclo. Então essa lógica aqui, mais uma vez, quem acha que não tem um espírito acoplado a um ser encarnado, acha que tudo é obra do acaso, a ciência já começa a provar por que certas gestações não dão certo. Não há aquela multiplicidade das células perfeitas que acontecem quando a gente está sendo gestado no útero materno, que vai para 2 células, 4 e vai se multiplicando. Quantas vezes acontece que não vinga, vira só uma massa de carne com nada, não tem nada. Porque o espírito não está ali. Quem dá essa inteligência toda é o espírito que vai moldando para ele poder reencarnar. Entenderam? Então tudo tem uma lógica muito sensata, que é a beleza que o espiritismo nos traz. Ele nos traz essa lógica raciocinada, esse entendimento do que a gente está fazendo aqui. E nessa questão 166 do Livro dos Espíritos, como pode a alma que não alcançou a perfeição, nós, durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Reencarnando. Tem que vir de novo. Como é que você vai saber se você está realmente com aquele conceito moral dentro do seu espírito? Só passando por uma prova. Né? E como é que ele realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Olha que bacana. Se a gente olhar para cada um de nós e aumentar o horizonte, a gente vê que a gente se transformou. Não adianta querer dizer que o vizinho está cada vez pior, porque não é isso que ele está falando. Está falando da gente. Se a gente olhar para dentro de nós, a gente vai ver, a gente está se transformando. Certo? A velocidade é cada um que dá. Mas para isso, lhe é necessária a prova da vida corporal. Não adianta a gente querer, eu só vou evoluir lá quando eu virar espírito, eu vou evoluir só lá. Aqui na Terra eu não quero saber. Aqui na Terra eu vou sair chutando balde. Não é assim. Né? Ok, então a lógica da reencarnação, isso é lógico. É uma lógica que a gente tem, uma coisa natural. Tá? A gente é assustado, tem medo. Não, a gente é uma lógica. Né? O que eu vou ser depois, o que eu fui. Olha que bênção de Deus. Se alguém quiser perguntar uma prova da justiça de Deus, a reencarnação é a prova da justiça de Deus. É a maior prova da justiça de Deus. A gente faz um monte de bobagem numa encarnação, Deus nos permite que a gente reencarne com o véu do esquecimento. Eu não lembro de nada do que eu fiz na outra encarnação. Olha que coisa boa. Vamos começar do zero e vamos fazer... Do zero não, porque a gente tem a porção divina nossa. Mas vamos começar... Esquece, vamos ver como é que você está agora. E assim a gente vai indo. Essa lógica é de uma beleza tremenda, né? Justiça de Deus é aqui, a prova da justiça de Deus e da misericórdia de Deus. Sempre nós vamos ter uma chance de melhorar, de fazer diferente, de fazer melhor. Bom, quando a gente encarna, como eu falei, a gente vai se comprometer com algumas coisas, né? Ninguém vem aqui a passeio, ninguém vem aqui para turistar, ninguém vem aqui para ficar só na rede, esperando o sol se pôr, né? Então, essas nossas ações, elas são classificadas, Kardec nos classifica em 3 tipos, tá? Prova, expiação e missão. O que seria uma prova? É o encontro com alguma coisa nova. Por exemplo, vamos dizer que em encarnações pretéritas eu nunca tenha sido mãe. Então, nessa encarnação, eu vou passar por uma prova de mãe, de maternidade, porque eu nunca tive essa experiência. Pode ser que eu me saia bem, pode ser que eu me saia mal. E a verificação do entendimento correto das leis morais, que são as leis divinas. Tá? O que seria expiação? Expiação é que eu venho fazer um resgate. Fiz bobagem. Vamos consertar. Entendeu? Pode ser com outros, pode ser até contra si mesmo. Então isso é a expiação. E a outra é a missão. É quando a gente vem para dar um exemplo, para colaborar com a evolução moral de outro.
A maternidade é um excelente exemplo, porque a maternidade pode ser qualquer um dos três. Olha que coisa bacana. Você pode estar vindo como uma prova, que nunca teve a experiência de ser mãe, vem para ser mãe. Pode ser uma expiação, você pode ter um conflito em ser mãe em experiências passadas, encarna agora para resolver esse problema, como pode vir uma missão, né? A maternidade é uma missão. Você vai colaborar com o crescimento moral de um filho. Olha que coisa interessante. Então, se a gente tivesse na cabeça, que eu estou em prova e expiação. A Terra é um mundo de provas e expiações, então a gente vem para cá para passar por isso. Ou é prova ou expiação, ou é prova ou expiação. Tá? Ok aqui? Bacana? Então vamos ver como é que a gente está. Como é que a gente age ante uma prova ou uma expiação? Como é que a gente age? Eu não vou. A gente aqui nós já somos espíritos com uma boa quilometragem, né? A gente já está rodado aqui. Vamos ver quem vai se entregar aqui. Quem lembra daquele personagem aqui? Como é que era o nome dele? Era o Hardy. Hardy. Era o Hardy, que era uma hiena que vivia reclamando, e o amigo dele era um leão, que era o Lipe, que era otimista. E ele só pensava. Vocês lembram desse personagem? Entregamos a nossa quilometragem. Esses desenhos, aqui uma parte aqui, esses desenhos eu não sei porque que acabaram. Porque Hanna-Barbera era sensacional. E hoje eu vejo, sob uma ótica diferente, não como uma ótica infantil, eles têm um monte de lição ali. Se você olhar, um monte de caracteres humanos. Quem tiver curiosidade, procura no YouTube esses personagens de Hanna-Barbera, Pepe Legal, Coelho Ricochete, quem mais? E vamos lá, minha memória ainda vai. Você vai longe. Hã? Zé Colmé e Catatal. Né? E esse aqui é o Hard Haha. Vamos ver o Hard Haha aqui. Ó vida, nunca mais veremos terra, Lipe. Ora, vamos, Hardy, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais. Ó vida, ó azar. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Qualquer semelhança com a nossa vida real é mera coincidência. Né? Quantos de nós nos lamentamos quando deparamos com alguma prova, alguma situação difícil? Né? E vamos exatamente lamentar. Então aqui nesse desenho é a antítese. O leão dando força e ele, não vai dar certo, não vai dar certo. Né? Tem um outro personagem aqui também, para quem tem quilometragem. Isso aqui era uma tirinha que tinha no jornal, que era o Woody Allen. Woody Allen é famoso por ser um dos maiores pessimistas que tem. Apesar de ser um gênio dentro da arte do cinema, é um pessimista. Ele tinha um diário de um pessimista. E no diário de um pessimista ele escreveu isso aqui. A gente espera sempre o pior, o que vê é lucro. Isso é um absurdo, né? Como é que a gente reage? A gente vai esperar sempre o pior? Não, a gente vai esperar coisa boa. Concorda? Então isso aqui, como é que a gente age? Vamos lá, vamos mergulhar dentro de nós, autoconhecimento. Autoconhecimento, como é que a gente age? Como Hardy, como esse cara aqui, como Woody Allen. Ou a gente usa esse amigo hoje inseparável nosso aqui. Qual é a lição que esse amigo inseparável nos traz hoje? Não é isso, não é que não pense. Se a gente errar, quando a gente erra o caminho, o que acontece? Ele não fica se lamentando. Ele procura outra rota. Às vezes é um pouquinho mais longa, mas ele continua indo em frente. Também. Então a gente procura se corrigir. Né? Nós estamos que nem o quê? O Hardy que se lamenta, não adianta nada, ou a gente procura se corrigir e seguir em frente. Né? E qual é a grande forma que a gente tem na mão para a gente exatamente seguir em frente? O poder do pensamento positivo. Isso é uma dádiva que Deus nos deu. Pensamento, ele tem a experiência da água,
que já foi apresentada aqui outras vezes, onde um japonês ele irradiava pensamentos ou música clássica ou música metal numa água. Congelava essa água, depois ele analisou o cristal de água. Ao analisar o cristal de água, quando a gente irradiava uma energia pesada, boa, o cristal era belíssimo. Agora uma energia de raiva, ou uma energia de música ruim, entendeu? O cristal ficava todo meio deformado. Então vamos trazer isso para a gente. Nós somos 75% de água no corpo. 75% de água do corpo. O que a gente pensa vai refletir nas moléculas de água do nosso corpo. E aquilo não vai ser boa coisa, né? Se pensar coisa boa, a molécula vai ficar bonita, a gente vai ter coisa boa. E qual é a grande fórmula? Quando a gente esquecer disso, uma frase bem curtinha que Paulo nos trouxe na carta aos Romanos 8:31. Quando a gente estiver para baixo, pensamento positivo não sobe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, a gente falou do Cristo 4,5 bilhões de anos atrás. Cristo chama ele de Pai. Cristo se referencia a Deus como Pai. Se Deus é por nós, olha só, Cristo chamando ele de Pai. Quem será contra nós? É como se eu tivesse um irmão mais velho, fortão. Posso comprar briga com todo mundo que aquele irmão fortão me garante. É lógico, ele vai te garantir dentro do limite, mas ele é por nós. Ele é misericordioso. Então, se o pensamento cair, se Deus é por nós, quem será contra nós? E vamos em frente. Agora, não queira voar. Não queira pegar o 10º andar do prédio e sair voando. Não é assim também, não. Respeita a lei da física, que é de Deus também. Tá bom? Bom, nada melhor, né? Tem aquele ditado que fala que o inteligente estuda para aprender, o sábio aprende com a experiência dos outros. Então vamos tentar ser um pouquinho sábio e aprender com a experiência de outros espíritos. Isso aqui está no livro Céu e Inferno, que é um livro até pouco referenciado, mas é um livro muito bom, porque ele traz exatamente diversas evocações que Kardec fez de espíritos que já estão do outro lado. Por que não aprender com eles? Aqui nós temos 3 espíritos aqui. Espíritos felizes, medianos e sofredores. Declaração deles aqui, ao serem evocados por Kardec. Olha que coisa bacana. Parou aqui. Deixa eu falar. O que tem em comum aqui? O tempo. Não é? Repara só, o espírito feliz, o que ele fala em relação ao tempo. Hoje me felicito de não ter perdido o tempo. O espírito feliz faz isso, não perdi tempo. Eu agi. O espírito mediano é o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. O mediano, aquele que não está sofrendo, mas também não está feliz. Agora o espírito sofredor. É preciso que eu repare o tempo perdido se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Então o tempo é a chave para a gente não vai esperar, a gente vai fazer acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos lá. Agindo no bem sem perder tempo. Vamos falar de matemática, que matemática é uma linguagem universal, é a linguagem de Deus. Se a gente falar matematicamente, se a gente não fizer nada, qual é o elemento neutro da multiplicação? É o número 1. Se a gente não fizer nada durante 100 dias, vamos pegar um período de 100 dias, pouco mais de 3 meses. Se a gente não fizer nada, 0, a gente vai acabar nos 100 dias igual. Não fizemos nada. Agora, olha só, se a gente melhorar 1% por dia, durante 100 dias,
a gente vai estar quase 3 vezes melhor. É muito esforço, 1%? Quanto é que é 1% do dia? Vamos lá em tempo. 14, 15 minutos, por aí, né? Se a gente, 14, 15 minutos, fizer uma reflexão, ler um livro, fizer uma reflexão e procurar se melhorar, quer dizer, a gente está melhor do que ontem, amanhã eu vou ser melhor do que hoje, e por aí vai. É 3 vezes só. Olha só, 3 vezes melhor num período de 3 meses. É lógico que isso aqui está um pouco exagerado. Mas é matematicamente falando, está provado matematicamente aqui. E os espíritos nos falam a mesma coisa. Olha só, questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha a resposta que os espíritos nos dão. Sim. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Ainda dão uma dura. Eles ainda vêm e dão uma dura na gente. Quem faz esforço? O esforço é pequeno, acabei de mostrar aqui matematicamente falando. 1% por dia. Então vamos levar essa para casa. Tá? E a gente tem que ter também os caracteres do homem de bem como referência. Né? Esse é um pergaminho que a gente tinha que andar sempre dentro do bolso. Né? Quando a gente pensar em se melhorar, usa os caracteres do homem de bem. Kardec nos traz na pergunta 918 quais são os caracteres do homem de bem. Pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua pureza. Amor, justiça e caridade. Certo? Fraterno, falar com justiça, ser justo e ter caridade. Fazer o bem pelo bem. Não fazer o bem esperando alguma coisa em troca. O nosso ego fica ofendido quando a gente faz alguma coisa e às vezes não recebe uma gratidão de volta. É fazer o bem pelo bem, não precisa ter nenhum pagamento. Bondoso, humanitário e benevolente, ser bom, certo? Isso é o fruto da caridade. Para com todos, porque vê todos os irmãos como homens. É indulgente para com as fraquezas alheias. As imperfeições alheias, você tem que ser uma pessoa doce. Entender que também o outro é um espírito em evolução. Não é vingativo. Não tem essa de olho por olho, dente por dente. Pratica o perdão. Né? 70 vezes 7, como Cristo já disse. Respeita em seus semelhantes todos os direitos da lei da natureza. Como também, por justiça, também quero que respeite, né, os meus direitos perante a lei da natureza. Isso aí é o quê? É o segundo mandamento. Né? O segundo mandamento é o quê? Amai o próximo como a si mesmo. Esse pergaminho aqui, bota no bolso. Quando não souber como é que melhora, lê esse pergaminho aqui. O que eu faço a melhorar hoje? Pratica isso aqui. Isso é treino, não tem jeito. Ninguém vai fazer isso por nós. Vamos responder então, para a gente começar a chegar perto da conclusão? Nossas respostas. Quem fomos? Se quer saber como você é hoje, quem você foi, entenda como você é hoje. Se você é uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, ciumenta, provavelmente você já está carregando isso de vida passada. Certo? Prepotente, aquele negócio todo, é isso. Agora tem que fazer uma pergunta. Se nós estamos no melhor da nossa curva é para cima. Se está no melhor ponto, para que eu quero saber o que eu fui se eu era pior? Você quer se punir? É isso? É punição? É masoquismo? Né? Você quer... Eu quero saber quem eu fui. Para quê? O que é necessário para a gente evoluir, de lembrança, nos foi dado. Segue em frente. Que é aquela curiosidade, só por curiosidade. Quem aqui trabalha no atendimento fraterno já teve. Eu tive algumas perguntas já, que a pessoa vinha aqui algumas vezes perguntar, que tinha curiosidade de saber quem foi na vida passada. Para quê? O que isso vai ajudar? Em nada. Não vai ajudar em nada. Para quê? Então, se não foi dado esse conhecimento, joga para trás e esquece. Quem somos? Mesma coisa. Igualzinho lá no quem fomos. Análise atual. Autoconhecimento.
O que a gente faz tem fundo egoísta, tem fundo orgulhoso, tem um fundo de vaidade. Vaidade, ciúme, tudo é filhote de egoísmo e de orgulho. Se tem esse fundo, a gente começa a se conhecer. E entender o homem integral, como a gente explicou, e a lógica da reencarnação. Lei de causa e efeito. Não adianta eu querer postergar. Se vai se conciliar com o inimigo, concilie agora. Vai ter que conciliar uma hora, não adianta. Não há como fugir. Chega agora e conversa. Se o outro lado não quer saber de papo, faça a sua parte. Não pode esperar o outro fazer a parte para fazer, porque fazer o bem é incondicional. Não é condicionado ao que o outro fizer. Tá? E quem seremos? Boa pergunta, né? O que o futuro nos diz, né? O futuro nos mostra que é proporcional à nossa espiritualização. Se a gente está muito apegado à matéria, vamos continuar apegado à matéria até que seja desapegado. Proporcional aos nossos esforços. Né? Não existe free lunch, como o americano fala. Não tem almoço de graça. Então tem que se esforçar. E o esforço é individual. Né? A gente gosta de, como diz aqui o Humberto aqui nas palestras, a gente gostaria de ser emagrecido. Né? A gente gostaria de ser evoluído. Não, a gente tem que evoluir, a gente tem que evoluir. Não vamos esperar o outro levantar a gente. E proporcional, isso é importante. E nos aceitar e nos superar. A gente tem que se aceitar. Quando a gente faz o autoconhecimento, a gente começa a ver muitos defeitos, além das virtudes, a gente vê defeitos na gente. E esses defeitos a gente tem que aceitar, porque às vezes a gente não consegue consertar. É difícil, é enraizado na gente. E a gente vai se aceitar e vai superar. Respondido, então? Podemos mandar isso aqui para Paula Toller? Para Kid Abelha? Ela agora pode matar aquela música e fazer uma outra música com isso aqui. Certo? E no fundo o que a gente quer é o quê? A gente quer ser feliz, não é isso? Nossa busca é a felicidade. Nosso próximo estágio o que é? Ser um espírito bom. Nós estamos um espírito ali, mas vamos chegar a espírito bom. O que é a felicidade dos bons espíritos? O que é? O que é a felicidade dos bons espíritos? Olha que bacana essa questão 967. Conhecerem todas as coisas. E não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição material. Desapego. Nem qualquer das paixões que ocasionam o sofrimento dos homens. Olha que bacana. Desapegou. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Quando a gente entender isso aqui plenamente, chegamos lá. Não experimenta as necessidades nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Esse fechamento aqui é bonito. São felizes pelo bem que fazem. Olha que coisa bacana. Não é dinheiro, não é o carro do ano, não é a casa de luxo. É feliz pelo bem que faz. Quando a gente entender isso aqui, tiver no nosso espírito, você já pode dizer, sou um espírito bom já. Nós vamos remar, mas nós vamos chegar lá. E para a gente agora remar um pouquinho mais, tem uma música aqui. Garanto a vocês que vocês já devem ter escutado num outro ritmo. Essa menina trouxe num ritmo muito bonito, que quem quiser se inspirar e quiser uma motivação, recomendo isso aqui. Cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer.
fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Vai! E ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. E basta acreditar que um novo dia vai raiar e a sua hora vai chegar. E ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. E basta acreditar que um novo dia vai raiar e a sua hora vai chegar. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se pode no bem de plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. E ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. E basta acreditar que um novo dia vai raiar e a sua hora vai chegar. E ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. E basta acreditar que um novo dia vai raiar e a sua hora vai chegar. Vai chegar. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na frente. Eu acho que muita gente conhecia essa música já, né? Mas no outro ritmo. O nome dessa música Tá Escrito. É do Xande de Pilares. É um samba. Tá? E essa menina aqui, a Carol Valentim, trouxe nesse ritmo, que ficou um ritmo muito agradável da música. Então, quando tiverem procurando um pensamento positivo, lembra dessa música aqui, lembra de Paulo, com os romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E vamos seguir em frente nessa caminhada aí, todos juntos. Muita paz, gente. Muito obrigado.